Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, pastor Aguinaldo e sua esposa Yara. Aqui é o pastor Aldrin que vos fala e atendendo a uma solicitação de vocês, eu quero compartilhar uma breve mensagem para a edificação dos irmãos aí na cidade de Glória. Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 21. Eu quero compartilhar com vocês a experiência da mulher cananeia, uma mãe que foi buscar Jesus para socorrer a sua filha. E diz assim a palavra de Deus: Então Jesus deixou a Galileia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Glória a Deus, aleluia. Que fé essa mulher, né? Queridos, essa região onde Jesus se encontrava, a região de Tiro e Sidom, ela ficava ao norte de Israel, era uma região marítima. E ali viviam vários povos pagãos, povos idólatras, povos que não conheciam a Cristo. Interessante é que enquanto os líderes judeus, os religiosos de Israel, eles buscavam uma forma dissimulada de acusar Jesus como transgressor da lei, essas pessoas, os gentios, quando elas tinham oportunidade de encontrar a Cristo, de estar na presença dele, elas buscavam o favor de Cristo. E esse texto, especificamente, ele relata um momento em que uma mãe aflita, ela se prostra aos pés de Cristo, sabe? E ela vai em busca da solução do problema da sua filha. Mães aflitas por causa de seus filhos estão em todo canto. Em toda a cidade tem mãe aflita. Em todo lugar, certamente tem uma família que está vivendo um problema dentro de casa, na família, por causa de um filho. Às vezes acontece. Agora, quem foi que falou de Jesus para aquela mulher, né? Como é que ela sabia que ele era filho de Davi? Alguém falou para ela. E quando ela soube que Jesus estava passando por aquele lugar, querido, eu imagino que ela largou tudo que ela estava fazendo e deixou a cozinha, a sala, a lavagem das roupas, deixou o compromisso daquele dia para ir buscar a solução do seu problema. A primeira coisa que a gente aprende com esse texto, meus queridos, aliás, no versículo 22 diz assim, Mateus 15, 22, aliás: Uma mulher cananeia que morava ali veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Olha só, aquela mulher, ela tinha discernimento. Aquela mulher sabia quem era o real inimigo da sua filha. Ela sabia que o problema que a filha dela possuía era de cunho espiritual. O problema da filha daquela mulher não era um problema físico, não era um problema material, mas era um problema que era uma batalha que estava acontecendo nas regiões celestes, na região espiritual. Tem pessoas que elas vivem nesse mundo e assim elas acham que tudo é normal, que tudo é natural. Elas não se dão conta de que nós estamos aqui, nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, mas nós temos um espírito. E que muitas vezes a nossa luta está sendo travada no campo espiritual. Então, quando ela vai à presença de Cristo, ela vai com discernimento, ela clama por socorro, porque a filha dela estava possuída por um demônio que a
atormentava terrivelmente. Então aquela era uma mãe que discernia o problema da família, era uma mãe que discernia o problema da sua filha. Agora olha só, interessante é que nesse mesmo versículo, essa mãe é uma mãe que demonstrava conhecimento, discernimento quanto à solução do problema. Ela sabia que o problema da sua filha não seria resolvido se trocasse de escola. Ela entendia que o problema daquela menina não resolveria se ela mudasse de casa, se ela mudasse de bairro, se ela mudasse de cidade, para uma área mais segura. O problema daquela menina, querido, como muitas vezes hoje nós encontramos pessoas que pegam e compram um celular, achando que se der um presente caro, se der um celular novo, que a pessoa vai mudar. Não. O problema ali não era de geografia, não era de localidade, não era de materialismo, sabe? Nada disso resolveria o problema daquela filha. Fazer as vontades da filha não resolveria o problema. Com certeza aquela mulher já tinha buscado soluções em outras áreas, em outras fontes possíveis, mas estava frustrada diante das tentativas de solução do problema. Então ela chegou ao entendimento de que o problema da filha dela só resolveria com uma intervenção divina. Só Jesus Cristo para salvar aquela menina da atormentação, daquele demônio, daquela situação que ela se encontrava. Nesse mesmo versículo 22, a gente encontra uma mãe que clama por misericórdia. No versículo, eu vou reler o versículo, diz assim, versículo 22. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Ela clama por misericórdia àquele que verdadeiramente tem misericórdia. Aquela mãe encontrou na dificuldade, na sua luta dentro de casa, ela encontrou uma oportunidade, ela encontrou o caminho para buscar Jesus. Então ela disse: só tem um jeito para a minha vida, para resolver a situação na minha casa, para resolver o problema que está dentro desse lar, só tem um jeito: eu preciso buscar a Cristo, eu preciso me prostrar aos pés dele. Nesse mesmo texto, versículo 22, a gente encontra uma mãe que tinha empatia no seu clamor. A necessidade nossa, a nossa necessidade faz nós orarmos por nós mesmos. Mas somente o amor faz uma pessoa orar pela outra. Seu clamor começa com: Senhor, tem misericórdia de mim, ajude-me. A dor era da filha, mas ela tomou como se fosse para ela. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento. A dor da sua filha era a sua dor. O problema da sua filha era o seu problema. A gente sabe que algumas pessoas simplesmente elas abandonam as outras, elas largam as pessoas à sua própria sorte, apesar de serem pais, mães, apesar de ter um alto grau de parentesco. Muitas vezes a pessoa não tem empatia, a pessoa não tem amor, ela simplesmente vira as costas para o outro e ela segue o seu caminho sem se importar com a vida daquele que muitas vezes está sofrendo ao seu lado. Aquela mãe sabia que a sua filha precisava de uma ajuda de Deus, só que a filha não tinha condição de buscar. Se dependesse da filha, a filha jamais iria até aos pés do Senhor Jesus. A gente precisa entender, querido, que muitas vezes a solução do problema dentro de casa, alguém vai ter que tomar iniciativa. Alguém vai ter que se posicionar. E muitas vezes a pessoa ela diz: eu estou querendo, mas o meu marido não quer, meu filho não quer, então eu também não vou. Não, aquela mulher não olhou para essa situação. Aquela mulher não diz o texto se ela era casada ou não menciona o fato dela ter marido, mas fala que ela tinha um problema dentro de casa, que a filha estava terrivelmente possuída por um demônio. E ela toma para si a responsabilidade de buscar a Cristo, de buscar a Jesus. Aquela menina, a filha dela, não tinha condição nenhuma de orar por si mesma, mas a mãe podia fazer através da sua busca incessante, através da oração. Quando não podemos mais falar de Deus para nossos filhos,
podemos falar de nossos filhos para Deus. E isso serve para qualquer outro membro da família. Quando uma esposa não pode falar de Deus para o seu marido, ela pode falar de seu marido para Deus. Se ela não tem condições de evangelizar, de falar do amor de Deus para o marido, se o marido não tem ouvidos para ouvir, então ela pega a situação do marido e ela leva essa causa até diante dos pés de Cristo. E certamente ele vai ouvir. Só que a vida é feita de obstáculos. Algumas pessoas começam até bem a caminhada, mas aí quando vem a adversidade, quando vem a oposição, elas vão enfraquecendo a fé. E elas acham que não estão obtendo sucesso, e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Aquela mãe estava determinada, ela enfrentaria qualquer obstáculo para obter a cura da sua filha. Interessante é que no versículo 23, eu vou ler o versículo 23, diz o seguinte: Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Uma mulher clamando, você consegue imaginar a cena? Uma mãe aflita, desesperada, uma mãe clamando por misericórdia, indo atrás de Jesus e de seus discípulos, clamando, gritando, chamando a atenção de todos que passavam ali. Os discípulos já estavam constrangidos com aquela situação, porque a mulher gritava atrás deles. E, no entanto, Jesus permanecia em silêncio, não dizia nada. Querido, o silêncio de Deus é pedagógico. Quando Ele cala, Ele tem alguma coisa para nos ensinar. Às vezes o céu silencia diante das nossas súplicas. Sabe, querido, é mais fácil continuar orando quando estamos cercados de milagres. Difícil é continuar clamando quando nada acontece. Mas aí está o segredo da vitória, é a persistência, é a insistência, é a perseverança no clamor, na oração. Isso é que é fé, é você conseguir acreditar que o problema vai ser solucionado, mesmo quando você não está ouvindo uma resposta de Deus. Aquela mulher insistiu no propósito, mesmo diante do silêncio, e Deus às vezes se cala. E além de enfrentar o silêncio de Deus, o pior foi o desprezo dos discípulos. No versículo 23, que eu acabei de ler, os discípulos, eles pedem para que Jesus, olha só qual é o pedido dos discípulos: mande-a embora, ela não para de gritar atrás de nós. Ao invés dos discípulos se compadecerem da dor, do sofrimento daquela mulher, ao invés dos discípulos chamarem para mais perto: ô minha senhora, vem para cá, congrega com a gente, anda com a gente aqui, ele vai te ouvir. Não, eles vão agora suplicar a Jesus que mande aquela mulher embora. Ela teve que lidar com o desprezo dos discípulos. Os discípulos não foram a favor dela, pelo contrário, foram contra ela. Não intercederam, mas pediram que ela fosse despedida. Não se condoeram com a dor dela, pelo contrário, se sentiram aborrecidos com a presença, com o constrangimento que eles estavam passando. E muitas vezes nós temos que lidar com situações como essa dentro das igrejas. Talvez nem todo mundo vai se alegrar com a nossa alegria, talvez nem todo mundo vai se condoer com a nossa dor, mas e aí? Eu vou desistir de congregar, eu vou desistir de buscar, eu vou desistir de fazer parte do rol de membro de uma igreja, porque as pessoas não estão entendendo a minha causa, o meu problema, porque elas não estão dispostas a me ajudar. Querido, o meu alvo é Cristo, o meu foco é Jesus. Aquela mulher estava focada na figura de Jesus. Nada iria impedir aquela mulher de chegar até os pés do Senhor Jesus. Algumas pessoas continuam agindo como aqueles discípulos ainda hoje, infelizmente. Como aquela mulher, você não deve se incomodar com o desprezo das outras pessoas, mas você deve insistir, mãe, na solução do problema do seu filho, da sua filha, da sua casa, da sua família. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Muitas vezes, na busca pela solução de um problema, a gente vai encontrar a barreira das respostas que nós não queremos ouvir. Nem sempre Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir. No versículo 24, diz o seguinte: Jesus disse à mulher: fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. Ou seja, o que Jesus está dizendo assim: olha,
eu não vim aqui por sua causa, eu não estou aqui por causa de você. O meu propósito é apenas com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Muitas vezes, Deus vai dizer coisas que a gente não quer ouvir. E a gente precisa estar preparado para ouvir. Tem pessoas que só quer ouvir aquilo que quer ouvir, não aquilo que precisa. Imagine você no lugar daquela mulher, quando Jesus parou, se voltou para os seus discípulos e disse: eu não vim por causa dessa mulher, eu vim somente por causa das ovelhas perdidas do povo de Israel. O que você teria feito se fosse aquela mulher? Foram palavras desanimadoras. Mas ao invés daquela mulher se entregar ao vitimismo, né, que é uma marca registrada dessa geração, aquela mulher aproveitou o momento para se prostrar aos pés de Jesus. No versículo 25, diz o seguinte: a mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajuda-me. O que aquela mulher está dizendo é o seguinte: olha, se for preciso eu me abaixo mais, se for preciso eu me humilho ainda mais, contanto que o Senhor me ouça, contanto que o Senhor olhe para mim, contanto que o Senhor me ajude. Tem pessoas que quando ela ouve uma palavra mais dura, ela revida com outra mais dura ainda, ela dá as costas, ela vai embora, ela some e não quer mais saber da igreja, do líder, do irmão. Jesus estava levando aquela mulher ao extremo, ao limite. Aquilo para muitas pessoas era motivo para retroceder. Mas a mulher, quando ele parou para falar com os discípulos, ela usou aquela oportunidade para se aproximar mais e mais de Jesus. E também ali se prostrar aos pés dele. No versículo 26 e 27, Jesus agora vai levar aquela mulher ao ápice do confronto. Ele diz o seguinte para ela: não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Aí ela responde: Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Essa passagem é muito interessante. O confronto ali, como eu disse, chega no ápice, no limite, no limiar. Jesus levou aquela mulher ao extremo da sua paciência. Agora é o grande final, né? Agora ou vai ou racha, ou é ou deixa de ser. Diferentemente dos fariseus que ficavam raivosos quando Jesus confrontava eles, essa mulher, à medida que Jesus está confrontando ela, ela vai se diminuindo cada vez mais, ela vai abaixando, ela vai se humilhando e chega ao ponto de dizer: Senhor, eu prefiro as migalhas que caem da tua mesa do que o banquete que o mundo oferece. Deus não resiste a um coração quebrantado. Eu prefiro as migalhas da tua graça. Eu prefiro as migalhas da tua misericórdia. Aquela mulher, ela tinha um senso de entendimento assombroso. Ela tinha o nível de espiritualidade daquela mulher. Quem ensinou aquela mulher a se comportar como deveria na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Senhores, dos Reis dos Reis? A fé de uma mulher cirofenícia foi elogiada pelo próprio Jesus, ao passo que muitos em Jerusalém foram condenados pela falta de fé. Através da fé, aquela mulher recebeu a libertação da sua filha e voltou para casa vitoriosa, voltou crendo no milagre. Aquela mulher, querido, ela recebeu mais do que migalhas. Ela recebeu a aprovação de Jesus pela sua fé. A fé venceu. A fé em Jesus ri das impossibilidades. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, qual é a tua dor, mas eu quero encerrar essa mensagem deixando para você um conselho. Persista no caminho da oração. Insista na busca por Jesus. Busque pela salvação da sua casa, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, seja lá de quem for. Não desista dessa causa. Se coloque, pega essa história muito inspiradora da mulher cirofenícia e se coloque no lugar dela. Se humilhe, e é necessário que a gente venha se humilhar na presença de Jesus Cristo. Se abaixe, se deixe ser confrontado, confrontada, e aceite as correções, e a vitória vai ser certa. Santo e amado Deus, eu oro pela essa igreja,
pela igreja de Glória, meu Deus, por cada membro, por essa pessoa que eu nem conheço, que eu não sei o que está passando, mas eu creio que o Senhor falou com esse homem, com essa mulher, através dessa mensagem, Deus. Eu sei que essa mensagem, ela está chegando aqui nessa igreja como flecha certeira, e acertou o alvo, que foi o coração dessa pessoa que ouviu a tua voz, através da ministração dessa mensagem. Deus, dá a vitória agora, Senhor. Liberta aquele que precisa de libertação, cura aquele que precisa ser curado, salva aquele que precisa de salvação, para a glória do teu nome. Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês,